Olá para vocês, estamos aqui mais um momento ao Nature para falar de uma das nossas grandes parceiras aí no nosso ambiente nutricional e fitoterápico. Estamos aqui debaixo de dois abacateiros bastante vigorosos e já bastante erados, né? Porque deve ter em volta de 20, 30 anos essas aves aqui. E por que é um grande parceiro? Porque tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista fitoterápico, tem vantagens e usos dos quais a gente consegue acessar sem muita manipulação, né? Ou seja, as manipulações são bem simples e não precisa de equipamentos, etc. Então, enfim, é uma coisa bastante acessível a todo tipo de pessoa e em todos os tipos de ambiente. Sem contar que no mundo inteiro se consome abacate, no mundo inteiro se aprecia o abacate enquanto alimento, mas em que pese isso aqui está classificado como Persea americana, eu acho, né, na minha opinião pessoal, devia se chamar Persea brasiliensis, né, porque o melhor abacate do mundo é o abacate brasileiro. Existem umas 3 ou 4 espécies aí, né, primos entre si, que produzem frutos diferentes e com teores fibrosos diferentes, teores de gorduras diferentes, mas todos basicamente oferecendo as mesmas coisas, né? Então, o abacateiro, ele primeiro, enquanto substrato fitoterápico, e eu vou começar por aí, porque esse é o menos conhecido, né? Ele basicamente aproveita a planta inteira, desde a árvore, passando pelo caule, folhas e frutos. Você tem várias utilizações em cada uma das partes. As partes mais utilizadas são as folhas, tá? Elas são internacionalmente reconhecidas como bons diuréticos. Agora vamos colocar aí num referencial numérico. Ele é de 0 a 10, ele é a nível de folhas, ele é um diurético 3, 4. Então ele não chega nem a uma atividade mediana. Isso, na maior parte das vezes, é uma vantagem, tá? Em detrimento de outras plantas, outras substâncias que são altamente diuréticas, e precisam ser aplicadas com muito conhecimento para não fazer um desserviço ao paciente, né, à pessoa que está se beneficiando dessa atividade. Por que um diurético fraco, ou pelo menos mediano, ele é mais interessante? Porque ele sequestra menos metabólitos do sistema. Uma coisa que a gente tem que ter em mente o tempo todo quando está tratando as pessoas ou lidando com substâncias biologicamente ativas é conseguir identificar a dose que para aquela pessoa, ou miseravelmente, medianamente para a maioria das pessoas, ela consegue ser medicamentosa sem atingir a dose tóxica. E o que a gente chamaria de dose tóxica? Não é apenas por um processo de envenenamento do sistema, nem de intoxicação do sistema, mas também pelos prejuízos a médio e longo prazo que o uso contínuo daquela substância poderia significar. No caso dos diuréticos, é bastante sensível à aplicação, justamente porque toda vez que você movimenta águas no sistema, você movimenta metabólitos. Tanto aqueles produtos finais, que você obviamente está interessado em ajudar o corpo a eliminar, quanto aqueles outros produtos que não são para serem eliminados a princípio, porque são produtos nutricionais, né? Então sais minerais, vitaminas, metais, os oligoelementos de forma geral, eles são preciosos para o sistema a nível de regulação do metabolismo. Então, quando aplicando diuréticos, quando fazendo uma terapêutica baseada em diuréticos, você tem que estar se preocupando muito com o volume de perda desses oligoelementos, desses elementos reguladores e nutricionais, né, que vão junto com aqueles toxêmicos que você quer eliminar. Então, a folha do abacateiro, ela tem uma dose tóxica muito distante da dose medicamentosa. Por isso o uso é bem seguro, não é nem relativamente seguro não, é bem seguro para uma pessoa entrar em algum tipo de prejuízo tomando o chá da folha do abacateiro. Ela vai ter que tomar litros e litros por muitos e muitos dias, o que ninguém faz a princípio, né? Mas para orientar a nível de uma concentração média, que poderia ser útil para a média das pessoas, na média dos casos, vamos localizar aqui desde o momento de escolha da massa verde, né? Nós temos aqui nesse galho, por exemplo, dá para visualizar bem? Espero que sim.
Uma folha desse tipo, que é uma folha que seria desejável por ser adulta, de grande porte, etc., mas que ela está toda, dá para vocês perceberem, toda invadida por fungos, já foi agredida na estrutura por formiga, por lagartas, etc. Isso aqui parece mais lagarta, né? Então esse tipo de folha não pode ser colhido, não pode ser aproveitado para fazer remédio. Nós temos aqui uma outra folha ao lado que está melhor, ó. Se você lavar ela, ela não é tão forte, não é tão grande, mas ela é uma folha que está mais apta a não contaminar o seu medicamento. E toda vez que a gente mexe com massa verde in natura, essas preocupações são fundamentais, tá? E eu vou colher aqui uma folha que seria ideal para a gente ter uma referência. É um bom exemplo. Uma folha adulta, ou seja, os processos já estão, o princípio ativo já está amadurecido dentro dela, né? E a única coisa que ela apresenta é que algum bichinho chegou aqui e comeu um pedacinho dela, né? Deve ter sido aí uma lagartinha. Mas, de resto, ela está totalmente rígida, não tem nenhuma invasão por fogo, nenhuma contaminação. Então, se a gente pegar meia dúzia de folhas dessas, né, 6 folhas dessas, fizer uma maceração grossa, ou seja, você faz assim, tá? Não precisa nem picar ela, se você fizer desse jeito, nas 6 folhas, você consegue romper as células celulósicas. Você vê que ela perde a estrutura fibrosa dela, né? Ela, que é uma folha coriácea bem armada, ela fica toda molinha. Fica molinha por quê? Porque as estruturas celulares foram rompidas, tá? Desse jeito, de verdade, você nem precisa ferver o chá. Se tiver tempo de esperar, pega 6 folhas, faz isso aqui, deixa de 6 a 12 horas, que o litro d'água já é medicamentoso após esse tempo. Mas se não tiver tempo de esperar, aí você bota 6 indivíduos desses dentro de 1 litro d'água, deixa ferver de 3 a 5 minutos. Não pode ferver muito, porque aqui tem produtos também que são menos solúveis em água, mas ainda em algum grau solúveis em água, que podem modificar a atividade medicamentosa, né? Então não pode fazer 10 minutos de fervura, 20 minutos de fervura, como algumas outras plantas é possível fazer. Então não é desejável, tá? É 3 a 5 minutos, porque o chá, inclusive, se ficar muito tempo na fervura, ele vai ficar com um sabor intragável, vai ficar uma coisa não palatável. A maioria das pessoas resiste em beber esse chá. Aí alguém pode pensar, ah, mas eu vou botar mel, vou botar açúcar e tal, que fica bom. Não, não é assim, tá? Tanto o mel quanto o açúcar têm seus princípios ativos, né? Então na hora que você associa qualquer outra substância ao chá que você está fazendo, né, você já modifica a dinâmica medicamentosa em algum grau, ou um pouco, ou drasticamente, né, dependendo do que você está associando. E por isso mesmo, a melhor medicina, a melhor fitoterapia aconselha, né, induz as pessoas a tomar o chá in natura puro, tá? E tem aquela coisa assim, se não for doença de frio, né, doença de baixa metabólica, você não precisa tomar nem um chá quente. O chá, depois de feito, ele pode e deve ser consumido em a temperatura ambiente, tá? Então, tá aí um chá de folha de abacateiro mediano e muito eficiente. Ele aumenta a demanda urinária em pelo menos 1,5 vezes, tá? E isso já significa muito, né? Então, de novo, vamos ver de que maneira você vai adequar. Quando você precisa de uma ação diurética que seja tônica para o sistema urinário, você vai usar um diurético de fraco para mediana atividade. Então isso aqui é ideal, tá? Por quê? Porque você não está objetivando apenas uma desintoxicação ou a eliminação de determinados metabólitos protegendo o sistema de determinadas maneiras. Então, você não objetivando isso, você não precisa de uma diurese violenta, de 3, de 5, de 8 vezes maior do que a média, do que o que seria fisiológico, né? Então, quando você quer um ganho no sistema urinário, então é ganho renal, é ganho das suprarrenais, ou sistemas anexos que estejam ali, né, a nível de ureteres, a nível de bexiga, a nível mesmo de trato peniano, de trato ginecológico, etc. Enfim, quando você quer associar isso no tratamento dessas partes com planejamentos clínicos de médio prazo, né, o que seria um médio prazo? 20 dias. 20 dias tomando chá fraco, um diuréticozinho leve,
né, faz esse trabalho, né? Curto prazo seria de 10 dias, de 5 dias. Longo prazo seria de 90 dias, 60 dias. Mas quando você planejar longos prazos para diuréticos, você tem que fazer descansos, tá? Porque senão, por mais fraquinho que seja o diurético, ele vai começar a sequestrar oligoelementos e fatores reguladores. E aí você tem aí uma relação custo-benefício para considerar, para poder fazer uma estratégia clínica precisa, né, sem fazer o paciente entrar em prejuízo, né? Por outro lado, digamos que não, né, eu preciso de um diurético drástico que atue de maneira bastante importante no sistema. E onde é que eu vou buscar? Na mesma Persea. A Persea americana, ela fornece partes da planta com concentrações diferentes dos princípios ativos diuréticos, né? E aí, saltando das folhas, que são as mais conhecidas e as mais utilizadas, para a parte que mais apresenta princípio ativo, a nível diurético, aí nós vamos para o caroço do fruto. Sem contar a estética desse fruto, que é extremamente interessante. Aqui dentro você encontra a melhor parte para fazer um diurético, para fazer um medicamento, tá? Então tá aqui o caroço. A polpa a gente vai reservar, daqui a pouco a gente fala dela, tá? E aí então você tem o caroço. O caroço ele é quase atóxico, né? Ou seja, ele não tem dose tóxica para ser relatada, né? Eu pelo menos nunca ouvi falar de alguém que pudesse ter sido intoxicado utilizando o caroço do abacate ou o chá, né? Tem muita gente que inclusive que consome isso aqui diretamente, né? Seca, moe, seca e utiliza, né? Então ele até vira alimento se for preciso, ou base para se fazer uma farinha para compor outros alimentos. Então tira a casca externa do caroço, que ela não tem valor fitoterápico. Aí você tem um caroço bilobulado aqui, né, cuja quantidade de princípio ativo para fatores diuréticos é extremamente alta. Então isso aqui consegue, né, aumentar a demanda de diurese mais do que 5 vezes. Isso significa que a dose tóxica se aproxima da dose medicamentosa. E de novo, ela é atóxica no sentido da toxemia, né, do envenenamento do sistema. Mas ela pode se tornar tóxica por provocar uma diurese muito potente e sequestrar aqueles oligoelementos e elementos reguladores que eu acabei de comentar, tá? Então aqui a coisa já se torna mais sensível e exige mais conhecimento. Então vamos colocar alguns parâmetros aí para o uso seguro, né? O que você vai fazer? Você vai ralar isso aqui, né? Pode ralar de 1 grama, 2, né? Ou seja, uma ralagem grossa. Não é uma coisa de pó, né? Embora você possa fatiar, ralar, reservar, dessecar e transformar em pó. Só que não é interessante, né? Porque inclusive alguns óleos essenciais que tem aqui, eles são altamente voláteis. E se você transformar, quanto mais você desintegrar, mais ele vai volatilizar e empobrece a atividade. Eu quero comentar, inclusive, aproveitando o gancho, que a atividade medicamentosa, eminentemente a diurética, ela não se deve a um produto só, a um componente só. De verdade, o uso seguro é o uso integral. Você obtém bons resultados com o uso integral. Então, embora, né, a indústria farmacêutica goste muito de desmontar as substâncias para poder localizar princípio ativo A ou B, né, imaginando que com isso ela poderia produzir uma substância altamente potente que poderia levar a grandes benefícios, só que isso é absolutamente enganoso, né? De verdade, as substâncias elas são pensadas pela natureza para estarem disponíveis para consumo de uma determinada maneira X. Essa maneira não é Y, tá? E por que existe uma diferença? Porque o equilíbrio da atividade bioquímica e biofísica depende da conjunção dos componentes, tá? Quando a gente fala, né, de produto medicamentoso, a coisa mais importante em volta de qualquer substância é o equilíbrio, ou seja, a maneira como ela atua nos sistemas vivos, né? E sendo que tem que ser muito mais benigna do que maligna. Do ponto de vista técnico, o que isso significa? Uma substância equilibrada ela produz menos efeitos iatrogênicos, né? Ou seja, menos efeitos colaterais indesejados, né? Que é uma coisa que a indústria ignora, não por ignorância, ignora por conveniência, tá?
porque eles conhecem, obviamente, né, são extremamente estudados de todas essas atividades e sabem dos efeitos iatrogênicos. Mas isso aí é uma discussão paralela, né, e o que importa é aprender a usar isso aqui de maneira segura. Então você vai ralar a semente do abacate e você já pode consumir de imediato, com ela crua assim, fresquinha, tá? Quanto menos água tiver aqui, ou seja, quanto mais desidratação, menor será a dose e mais potente será o medicamento. Então, se você vai depender do grau de diurese que você quer obter, você vai secar isso para utilizar ou não, vai consumir ela fresca, tá? Para poder ter um teor de água aqui dentro que também significa um elemento regulador da atividade. Tá? Tudo isso é muito bem equilibrado dentro da natureza, dentro da planta, dentro dos organismos vivos, né? Então é uma ignorância, vamos colocar assim, filosófica, você abrir mão do que a planta teve um trabalho para equilibrar, desequilibrando a parte que você está querendo utilizar. Bom, então para uma pessoa média em volta de 35, 40 anos, pesando em volta de 60, 75 quilos, ela vai tomar 1 litro de chá por dia da semente do abacate ralado, sendo que serão 4 colheres de sopa rasa fervido de 3 a 5 minutos. Quanto mais você ferver, mais produto mais princípio ativo ela vai liberar, né? E o chá vai ficando mais adstringente, vai ficando mais ativo. A diurese será poderosa, mas ela vai ficando mais intragável e a dose tóxica vai ficar mais próxima ainda, né? Então, o parâmetro é 3 a 5 minutos, 4 colheres de sopa rasa do substrato ralado, fervidos em 1 litro d'água. Aí você vai consumir aquele litro ao longo do dia, não vai beber grandes quantidades de uma vez, vai beber devagarzinho, de tal forma que você leva 8, 12 horas consumindo aquele litro, né? E quase sempre, né, isso está associado com uma nefrite, com uma cistite, com alguma afecção do trato urinário, né? Edemas, por vários motivos, né? O corpo fica edematoso por vários motivos. Então isso aí provavelmente vai também estar associado com uma ingesta de grande volume de água. Para curar uma cistite, por exemplo, né, para ficarmos só numa vivência que é muito comum, né, na maioria das pessoas, você não precisa tomar antibiótico, de forma nenhuma. Se você lavar o sistema e tornar o sistema competente para movimentar um grande volume de água, você já cura qualquer infecção a nível de trato urinário baixo. Quando já é trato urinário alto, já alcançou os rins, aí a coisa fica mais complicada. Pode ser que o antibiótico não seja uma opção, tenha que tomar sim. Tá? Nós temos plantas, inclusive, que substituem os produtos farmacêuticos. Mas a nível do abacate, não. Ele sozinho não tem uma atividade antibiogênica tão potente a ponto de ser uma medicação confiável para combater uma infecção renal alta. Tá? Então, ele estaria estar associado com o equisetum, né, com, enfim, algumas outras plantas, né, que seriam mais antibiogênicas, né, mais potentes a nível de eliminar micro-organismos. Então, a ingesta grande de água, 1 litro do chá do abacate, provavelmente você já vai estar resolvendo a tua questão. A nível da casca e da entrecasca e das raízes, você tem as mesmas substâncias biologicamente ativas com graus variáveis de concentração. Então, de verdade, acaba que só curadores com extrema necessidade de dosar de maneira milimétrica, né, de maneira muito precisa a intensidade do princípio ativo, é que realmente vão se interessar pela entrecasca, pelas raízes, pela casca e etc. Na média, ou você você acessa as folhas para uma diurese fraca, uma diurese suave, e acessa o caroço do fruto para uma diurese bastante importante, bastante significativo. Então, a nível de fitoterápico, né, temos aí um elemento diurético de extrema, uma categoria invejável, e que pode entrar em estratégias clínicas mais variadas possíveis, porque basicamente, pelo menos na naturopatia, né, que é basicamente a medicina que eu faço, todo tratamento termina com uma desintoxicação, porque você atuou no sistema, você concentrou princípios ativos, você quer que o sistema termine o processo
dando uma ordem na casa, né, fazendo uma faxina. Então, uns 2, 3 dias, ou pelo menos uma semana de um diurético suave, sempre é desejável. Então, uma planta desse tipo, né, tipo a Persea, ela é preciosa, ela entrará na maior parte das fórmulas magistrais fitoterápicas com muita vantagem para quem usa. Mas a Persea não termina aí. Basicamente, é um dos alimentos apresentados essencialmente prontos para consumo pela natureza. Né, você vê que temos aqui um fruto de grande porte, né? Esse aqui inclusive não é uma espécie que produza um fruto maior possível, né? Existem abacates 2, 3 vezes mais pesados que esse aqui, e cuja 98% é consumível, né? Vem embalado numa casca poderosa, numa casca bastante resistente, né? Dá para vocês perceberem aqui que ela é bastante fibrosa, né? E facinho de ser desconectado. Então ele está pronto para consumo. Isso aqui pode ser consumido in natura, dessa forma aqui, ó. Não precisa de açúcar, não precisa de mel, não precisa de aditivação nenhuma. Ele é doce, porque o nível de açúcar, dos açúcares que tem aqui é bastante alto. Então, uma primeira informação nutricional é que o abacate, a polpa do abacate, fornece uma variedade de açúcares que são biologicamente extremamente desejáveis. Tem glicose, mas o nível de frutose é alto também. E como é uma massa muito fibrosa, a glicose que tem aqui está equilibrada, né? Vale a pena a gente aprender que o problema, para quem tem dificuldade de processamento de glicose, é a velocidade com que esse açúcar entra no sistema, né? Como o corpo utiliza glicose basicamente para tocar toda a respiração celular, principalmente a nível cerebral, ele não pode passar sem. Então ele tem um grande tropismo por essa substância. E por isso mesmo, se você pega uma colherada de açúcar e coloca na boca, em menos de 7 segundos você já altera a tua química sanguínea. Essa glicose via mucosa bucal vai migrar para a corrente sanguínea instantaneamente, quase que instantaneamente. E isso significa um choque que a gente chama de choque glicêmico, que não é desejável a médio e longo prazo. O teu corpo, obviamente, está muito capacitado a aproveitar a glicose, em função da importância nutricional, né? Mas tem limite, né? Ou seja, toda vez que o corpo tem que fazer um desempenho metabólico altamente concentrado, isso significa estresse. Estresse metabólico. Então, indivíduos que têm dietas onde o fator glicêmico é alto ou extremamente alto, como para a maioria dos indivíduos urbanoides, né, eles estão submetendo o sistema periodicamente, algumas vezes por dia. Veja bem que não é nem algumas vezes por semana, nem por mês, é por dia. E para aqueles que já se tornaram tão dependentes que podem ser classificados como açucólatras, né? Ou seja, porque o corpo vicia sim naquele volume desse princípio nutricional, né? Não é nem por dia, é por hora. Ele quer consumir alguma coisa altamente glicêmica de meia hora, de 1 em 1 hora, 3, 4 vezes por dia e assim por diante. Bom, o que importa? Nós temos maneiras de diminuir esse estresse. E uma das maneiras a natureza já nos ensina, que é o quê? Associar a glicose com outro açúcar que seja de difícil digestão ou basicamente impossível digestão, que é a celulose. Então as fibras celulósicas são os grandes desaceleradores da glicose na apropriação sistêmica, né? E o abacate traz isso pronto. Então pessoas que já têm problemas com o metabolismo da glicose, que já vivem uma glicemia reativa, que já são diabéticos do tipo 2, não insulino dependentes ainda, enfim, que estão iniciando a dificuldade, eles podem comer abacate. E podem comer com bastante segurança, né? Ou seja, em volumes maiores do que seria desejável se não houvesse esse equilíbrio entre a fibra e o açúcar que tem aqui. Outros nutrientes interessantes são proteína, sais minerais, vitaminas e óleos leves. E aí aqui vamos dar uma paradinha nos óleos, porque os óleos dentro do elemento do ambiente nutricional são de vital importância. A maior parte das pessoas após 40 anos de idade perde a vesícula
ou entra em esteatose hepática, ou entra em hipercolesterolemia. Enfim, tem vários tipos de quadros clínicos que podem inclusive se tornar reservados, porque a eficiência metabólica que o sistema apresenta para metabolizar gorduras vai baixando ao longo do tempo. E mais uma vez, por uma questão de estressamento biológico, acaba que na meia-idade, ou seja, por volta de 40 anos, o sistema começa a falir na sua capacidade de metabolizar gorduras. Tá? Então o consumo de gorduras, ao mesmo tempo que é extremamente desejável, por N questões, tá? Ele também é extremamente sensível. Aliás, essa dobradinha, né, muito desejável, muito necessário de ser regulado, sempre se apresenta quando a gente fala em nutracêutica, né? Ou seja, o uso coerente dos alimentos, tanto para curar como para manter a saúde. Então, assim como a glicose, o corpo tem um tropismo muito grande pelas gorduras. Basta você perceber que nós produzimos colesterol. Não precisa você comer algo altamente gorduroso para ficar com colesterol alterado. Nós produzimos. Né? Por quê? Porque a gente precisa de moléculas de colesterol para proteger a pele, para se associar dentro das organelas sanguíneas para conduzir hormônios, para, enfim, para produzir membranas hialinas, estruturas intraarticulares, para solidificar tecidos, para estruturá-los e torná-los tônicos suficientes para fazer as sustentações. Então todos os tecidos fibrosos que nós temos, que são tecidos de sustentação dentro do sistema, eles têm altos teores de gordura, né? Gorduras processadas já, transformadas, mas vem dali. Então o corpo precisa de gordura. Mas, como tudo, tem que ser feito, tem que ser acessado na dose certa, na periodicidade certa, para a intensidade não significar um estresse biológico maior do que aquele que o organismo tem a capacidade para lidar. E o abacate traz então um panteão de gorduras extremamente bem equilibradas, que até para quem tem esteatose hepática, que é o que? Deposição de gordura no fígado, né? Que pode inclusive, se não for controlado, levar a cirrose hepática e a substituição do tecido hepático com os prejuízos de uma perda da eficiência da função do órgão, né? Que então precisa ser baixada, precisa ser controlada. Tá aí, eles podem consumir abacate com relativa segurança, tá? Quem tem o colesterol lá, né, 220, 250, 300, né, o cardiologista já está apavorado, dando lá uma estatina para o indivíduo tomar para baixar o colesterol e etc, né? Ainda pode consumir a gordura do abacate. E eu vou dizer mais, o óleo do abacate consumido em determinadas quantidades, ele ajudará você a baixar o colesterol. O colesterol de baixa densidade, que é aquele que não te interessa. É aquele que vai entrar nos tecidos, que vai obstruir artérias, que vai fazer o que não deve ser feito. Então, é um nonsense o discurso de alguns que não raciocinam ou não estudam o suficiente e demonizam o abacate para quem tem colesterol alto, né? Sem conhecer a atividade fitoterápica. Então, uma das maneiras de você ajudar a regular os teores colesterólicos séricos, né, dentro do sangue, é comer gorduras desse tipo, tá? E tomar sol. E aí entra aí numa outra seara de discussão infinita, que como é paralela, a gente não vai nela, né? Mas enfim, se você come óleo de abacate, ou come o abacate e toma sol, você controla o colesterol. Isso é uma verdade universalizada dentro da naturopatia. Então tá aí. Temos aí um fruto de alto teor nutricional, que contém basicamente tudo que a gente precisa, extremamente palatável, a janela biológica é extremamente larga, ou seja, eu não conheço uma pessoa que não possa comer abacate por questões alergênicas, né? Deve haver, eu não conheço todo mundo do mundo inteiro, e é muita gente, mas não tem esse relato, né? Esse relato será raríssimo, né? E olha que eu lido com pessoas diariamente, muitas pessoas, eu cuido de muitas pessoas todos os dias. Então a janela biológica é extremamente larga, todo mundo pode consumir, não é iatrogênico, não é atópico, né? Ou seja, não produz alergia. E está aí, né, como uma coisa pronta que a natureza nos doa para melhorar a qualidade de vida da gente. Basta que a gente tenha conhecimento de como consumir e como manipular para obter exatamente aquilo que a gente precisa. Ok?
Foi um prazer, né? Espero que tenha sido útil a informação. Estamos abertos aí a qualquer nível de dúvidas, é só entrar em contato através do site da Alma Nature e até o próximo momento.